gente, bom dia, tudo bem? Eu tava ali na varanda de casa, daí eu peguei essa Bíblia e comecei a tirar umas palavras e daí fui para minha promessa desse ano, que é uma delas, né? Esse ano Deus deu mais de uma, Isaías 66. E daí do nada me veio um entendimento assim, sabe? Me lembrei do kanji. Kanji é um tipo de linguagem de escrita japonesa em que... Vai, será que tá com flash? Ah, não, essa luz aqui é da... Enfim, o kanji, ele não é por letras, né? Ele é é um caractere, né? Que ele se assemelha a um desenho, a uma letra um pouco desenhada, né? Que tem o significado de um objeto, de algo inteiro, né? Por exemplo, tem um kanji, eu não sei se tem, né? Eles vão inventando. Tem um kanji que é casa, tem um kanji que significa pessoa, tem um kanji que significa escola, um kanji que significa entrada, saída, entendeu? E, por exemplo, eles podem inventar, talvez não exista, né? Um kanji para fuxico. Peguei isso aqui, meio que tentando ilustrar, e Deus começou a me mostrar a cola, né? Essa cola, não sei, eu acho que serviria quando a gente trabalha com a comunicação mais rudimentar, que seriam as letras. Quando eu soube do kanji, acho que era quando eu tava pensando em ir pro Japão, né? Então, acho que meu irmão que me falou que tem o kanji, tem o hiragana, que é por sílabas, né? Eles não têm por letras como nós, né? Tem por sílabas. Ou seja, rareriroru. Mesmo a ordem deles lá é diferente. Deles não é A, E, I, O. Acho que é A, I, U, E, O. Então, seria rarirureró. Acho que sim. Ba, bebe, bobu ou ba, bibu, bebó. Então não tem por letras, por sílabas. E aí tem o hiragana, que o hiragana são sílabas para palavras de origem japonesa mesmo. Muitas palavras japonesas talvez tenham origem chinesa, né? Porque a China é mais antiga, acho. Enfim. E tem o katakana, né, que eu acho que foi inventado depois, que são a escrita em sílabas para palavras estrangeiras, como, por exemplo, o meu nome, né? Meu nome é escrito em katakana. O seu nome provavelmente também. Algum produto que vem de fora, né? Vai ser escrito em katakana. Eu acho que, por exemplo, o McDonald's, Makudonaruto, né? Que é assim que eles escrevem. Vai ser escrito em katakana. Ai, tô fazendo meu café. Peraí. Então, nós temos o kanji, né? Que por exemplo, pode significar cola, um kanji para cola. Então, é um caractere, digamos que esse fosse um caractere aqui, que significasse cola. Enquanto nós temos as letras, né, que você vai colando, usa a colinha, quer dizer, como se fosse uma ligação. E vai até você chegar na palavra casa que cola, né?
C-O-N-A, minha filha está aprendendo. Cola. Enquanto um caractere significa. E aí, quando eu soube disso, eu pensei, nossa, mas esse kanji, ele é muito arcaico, né? Muito difícil e muito arcaico, isso que eu pensei. Muito atrasado, né? As nossas letras são muito mais avançadas. Engraçado que... E é isso que eu quis gravar para você, porque deu um 360 na minha mente. Inclusive, tem uma música bem legal. Escuta. Que chama 360 graus. É um louvor. Amém? Creia que Deus fará. 360 graus na sua mente, na sua vida. Profético. E aí, eu olhei para o kanji agora de uma forma diferente, como se eu estivesse do outro lado agora. Enfim, eu já fui, eu já voltei, eu já vivi muita coisa. Me aproximei de Deus, estudei muita coisa, estou compreendendo muita coisa, né? Deus tem falado muito comigo. Tive uma experiência sobrenatural com Deus, no qual ele falou comigo quando eu estava chorando muito e me deu uma informação, como se ele pegasse minha cabeça e colocasse um bloco bem grande assim. E aquele bloco é um bloco do futuro. Uma informação do futuro. Abrisse minha mente. Só que ele não... Como se isso estivesse velado. Eu vou dar um exemplo. Eu pego um presente, ele pega um presente, só que ele envelopa aquilo, ele embrulha. E a hora dele pôr na minha mente, ele não coloca isso sem embrulhar, ele embrulha para que eu não veja o que tem dentro. Então ele fez, colocou. Daí eu senti só a emoção do que aquilo me fará, mas eu não vi o que era. Bem estranha essa sensação, mas foi muito bom, mesmo sem saber o que era. E aí eu tenho desenvolvido e pensado muito sobre a comunicação, né? O conhecimento, a comunicação, a palavra. E eu percebi, né? Que muitas vezes Deus, na maioria das vezes, ele fala em silêncio, numa comunicação não verbal, na nossa mente. Às vezes tem muitos sentimentos na mensagem dele e às vezes tem até cheiro. Hoje eu não vou falar do cheiro, mas eu tive uma experiência com cheiro que foi sobrenatural. Eu senti o cheiro que a pessoa estava comendo lá longe de mim. E eu sabia que a pessoa tinha comido aquilo porque cheirou aqui na minha casa. Foi muito estranho. Mas enfim. E aí eu fiquei sabendo que o nosso cérebro ele se processa em imagens, não em palavras. Isso fazendo cursos, terapias, cursos de inteligência emocional, né, no qual as palestrantes, as professoras dizem pra gente, faça o mural dos sonhos, né? Eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz uma cartolina também, que era tipo um mural dos sonhos, com recortes de revistas, daquilo que eu sonhava, que eu queria. Porque o cérebro não entende, ele não entende sim ou não,
né? Então, se você dizer, ó, cérebro, sei lá, vamos dizer que o seu sonho é ter um carro, um carro azul, né? E aí você fala assim, eu não quero um carro amarelo, não quero um carro amarelo, não quero um carro amarelo. Em vez de falar que você quer um carro azul. Aí o que vai acontecer? Ou você vai ganhar, vai ser sorteado um carro amarelo, ou na hora que você for na loja, você vai ter que comprar o carro amarelo, porque a diferença vai estar muito grande entre o carro. Não sei, esse carro amarelo, entendeu? Vai surgir. De tanto você, né, pensar no carro amarelo. Então eu comecei a olhar para o kanji de uma forma diferente. Percebi que o kanji, ele é avançado e não as nossas letras. Percebi que ele é mais semelhante com a linguagem que Deus fala conosco. E a maneira que Deus fez com que o nosso cérebro se processe, que é através de imagens. É claro que ele não é, por exemplo, a imagem do leão. É bem semelhante com a linguagem que a gente usa para as crianças, o nosso cérebro, né? Pro autista. Eu tenho pensado e tentar desenvolver uma teoria para entender melhor o meu autismo, né? E o autismo também das outras, até das crianças hoje que eu vejo. No banheiro, por exemplo, onde minha filha faz atividade, tem uma tabelinha lá com o desenho do que a criança tem que fazer. A professora já falou, eu posso fazer o quadro de rotina da minha filha com desenho. Tá horário, daí tem que ter o desenho, porque o autista precisa da figura, da imagem. É como o nosso cérebro se processa. Então, eles não estão fora. O autista, ele não está fora, tipo, fora da curva, fora do fluxo. É isso mesmo, é assim que o nosso cérebro se processa, é assim que Deus fala conosco, através de imagens, sentimentos, sensações. E aí, no final, eu entendo que essa linguagem aqui que é arcaica e não a imagem. A imagem ela é um avanço. Porque você olha para ela, você já entende tudo, você tem sentimentos, você tem sensações. Só que a comunicação com Deus, como eu disse, ela tem até cheiro. Cheiros, sentimentos. Você pode sentir quente e frio. E muitas coisas inexplicáveis. A comunicação com Deus, ela é muito... Por isso que eu não acredito na língua... Como que eles falam? A língua do Espírito Santo, que eles falam... Blá, 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 blá. E aí precisa... Vem o tradutor, traduz... Porque não é assim que Deus fala. Deus fala, já traduz na sua mente. O seu cérebro é mais avançado que isso. Não precisa de tradutor. Ele mesmo se traduz, entendeu? É simples, já vem traduzido. Porque eu acho que a comunicação, como que ela é melhor? Quando ela é melhor entendida. A funcionalidade da comunicação é comunicar. Eu preciso comunicar com você, eu preciso que você me entenda. Será que eu tô falando grego? Então, uma linguagem que não é compreendida pelo seu, se você usa uma linguagem na sua família, o seu filho não te entende, seu marido não te entende, seus funcionários não te entendem, essa linguagem não é boa. Não é, quanto mais difícil uma linguagem, melhor, não. É a mesma coisa os sistemas. Um sistema, quanto mais acopla todos e fazem todos felizes,
Número 1, primeiro. Mesma coisa dentro da família, todo mundo tem que ser feliz. Às vezes só o marido é feliz, os filhos e a mulher estão tristes, né? Então, assim, todos têm que ser felizes. Tem pequenos sistemas e grandes sistemas, né? E aí você vê a funcionalidade, a comunicação, se está funcionando, se a pessoa está ficando feliz, está compreendendo. Senão não é comunicação, né? É que nem você liga a TV e fica lá. Shhh, shhh. Ou o rádio, né? Entre uma estação e outra. Shhh. Não é comunicação. Se não é entendido, né? Se precisa muito da intervenção, né? De um tradutor, incrível, né? Parece que Deus ele se comunica com a gente como a gente se comunica com as crianças, né? Que fofo. É isso mesmo, e lá no céu é assim, porque lá no céu é tudo bem infantil, sabe? No inferno é que tudo se assemelha ao adulto. Porque o adulto é que tem dois lados, né? O céu não tem dois lados. Não tem assim, eu sou muito bonzinho, eu sou, malzinho. Isso se assemelha mais ao inferno, sabe? A, a segregação social, a pobreza. Quando eu falei para vocês que o inferno se assemelha à periferia, eu não estava com preconceito longe de mim, mas foi o que eu vi. Um lugar pobre, pobre e decaído, sujo, pessoas sofridas, caídas no chão, e eu vi relatos de outras pessoas que tiveram IQM. Esse não foi estado de quase morte, foi uma experiência por sonho. E que viram pessoas caídas no chão. É assim mesmo, não estão mortas, elas estão cansadas. E são demônios, eu não cheguei a ver, eu senti a presença deles. Eles são grandes, gigantes. Engraçado que quando eu senti a presença do anjo que me protegia, num período bem difícil meu, que Deus disse, cuida dela. Nós não podemos perdê-la. Porque na minha família a gente já tinha tido muitas perdas, né? Não podemos perdê-la, cuida dela. Onde ela for, você vai atrás. Ele era muito grande, engraçado que o demônio também era muito grande. O que eu penso também, então, que talvez os demônios que eu vi, não vi, eu senti a presença. Que eles são anjos caídos, porque eles são gigantes. Então, eles vão, dão uma trégua. Eles estão caídos. Depois eles voltam e batem de novo nesses. Eles caem de novo. Então, o que eu vi no inferno, por exemplo, que se assemelha à terra, a parte da periferia, mas não tem vegetação. Eu não vi vegetação. Só era arenoso, uma terra seca, as casas muito feias. Não era junto, não. Era uma casa aqui e outra talvez lá longe. E dentro das casas eu acho que ficam os suicidas. Eles não apanham. Eles só ficam parados e como se fossem hipnotizados, assim, com os olhos abertos e semicerrados, assim, estáticos. Eles ficam estáticos. O tempo inteiro, eles não fazem nada. Eles não levantam, eles não deitam, eles não fazem nada. Eles só ficam lá, acho que eternamente, assim, numa hipnose. Enquanto que os que estão fora, que têm outros tipos de pecados, eles apanham por esses anjos caídos. Então, é como se fosse um lugar feio, arenoso, uma terra assim seca, sabe? E que
não tem vegetação, não tem verde, não tem vida, né? Tem uns montes, tem uns lugares mais altos assim, onde eles ficam pra lá, os anjos caídos. Eles ficam rondando, né? Como se fossem capatazes, sabe? Quando tinha a escravidão, não tinha os capatazes, eles são os capatazes, porque esses que ficam lá no inferno caídos, eles pertencem a eles. Eu acho que então tem territórios. Por exemplo, cada anjo caído cuida um território, como se fosse assim. Ó, tem um, cuida desse, ó, esses são os seus, você cuida. Como se fosse capitania hereditária, lembra? É, isso, capitania hereditária. Então, Ai, desculpa, eu ia falar essa palavra, não vou falar. O poderosão lá do inferno, né, que é o Lúcifer, ele dividiu o inferno em capitanias hereditárias. Então, ele é bem organizado, não é assim não, tá? É bem organizado. Então, ele separa, então ele delega poder. Então, cada anjo caído cuida de um território, então ele cuida, é assim que eu senti, cuida dos que são dele ali. Mas é isso, então o céu, ele se assemelha mais com a criança. Lá é tudo leve, lá é tudo simples, fácil, não tem duplo sentido, e tem essa comunicação assim. Parece bobo, mas é verdade. Eu acho que lá é tudo fofo, tudo assim, muito, sabe? Assim mesmo. Por isso que Deus tem me falado que conforme a gente. Ele falou, né? Que a fase adulta é a fase de maior poder e é o momento que o ser humano prende o pezinho lá no inferno. É o momento. Então, assim, não há orgulho nenhum. Não há orgulho nenhum. O momento que você recebe poder é um momento decisivo. É um momento perigoso. Entendeu? E essa é a fase adulta, né? Agora, só que muitas pessoas podem chegar à fase idosa, né? A velhice, e fingirem. Porque é normal, né? Que os idosos tenham aquela carinha de bonzinho e tal, tadinho, né? É mais fraco. Existem crianças ruins? Existem até assassinos. Crianças de 10 anos. Crianças que, nossa, eu não sei, bem novas, como se fossem psicopatas, né? Derruba o irmãozinho do berço, machucam de propósito, mata os animais, judia do gato, do cachorro, fazem experiências. Tem um filme com Macaulay Culkin que ilustra bem isso, O Anjo Mal, acho, alguma coisa assim. E que começa desde criança, né? Existe. Isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante sobre, talvez seja o joio, né? Porque quando Jesus fala do joio e do trigo, ele fala que foi colocado os dois juntos. E ele não fala que o trigo ele se transformou em joio. Ele só fala que o joio foi colocado no meio do trigo. Ou seja, que eu entendo, ele já veio como joio. E o meu único entendimento disso são os psicopatas. Que eles já vêm prontos. Eles já vêm como joio. E eu não sei se tem cura. E que no final dos tempos eles iriam para o fogo eterno, né? É diferente do trigo. O trigo, ele se desgasta, ele pode ficar mais feinho, isso, aquilo. Mas o joio não. O joio é sempre joio. É aquele ponto de interrogação. Nossa, mas por que tanta crueldade? Não sei.
são joios. Nossa, por que tão ruim? Sabe, tem pessoas igual a gente, meu Deus, liga a TV, é cada coisa que você não compreende, eu não sei. Eu acho que esse joio que foi jogado no meio do trigo. Eles são, sabe, pessoas que não têm compaixão, que têm sabor pela violência, né? Tem requintes de crueldade. Até acredito que o pecado original é a crueldade. Enfim, então, é isso. Tchau. Deus abençoe vocês. Ah, eu esqueci, eu tinha que tirar uma palavra, eu vou tirar. Que Deus fale conosco, amém? Ah, meu Deus. Hoje é quarta-feira, abril, dia 9. Provérbios 18:13. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo, as contenções da esposa. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo, as contenções da esposa. Desgraça do pai e as contenções da esposa, ou seja, a esposa vai estar sempre tentando conter o marido que já era um filho insensato, é isso? Uau, vou tirar outra. Ninguém consegue conter, né? Nem o pai e nem a esposa vai poder. Segunda Reis 10:10. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Vou ver se eu tiro do novo. Marcos 3:33. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, quem é irmão de Jesus? Quem é mãe de Jesus? Quem é da família de Jesus? Aquele que faz a vontade de Deus. A primeira mensagem foi: o filho insensato vai se tornar um marido insensato, né? E o que o pai não conseguiu conter, a esposa vai tentar conter. A segunda mensagem é: escute o profeta, né? Elias. E a terceira mensagem foi: quem é importante para Deus? Aquele que faz a vontade dele. Não sei qual é a vontade de Deus para você, mas aqui é um momento que Deus quer comunicar, porque era sobre comunicação, né? Comunicação. Deus vai colocar imagens na sua cabeça, às vezes até cheiro, e vai te dizer: faça isso, faça aquilo, e vai comunicar com você. Vai comunicar, você vai sonhar, vai comunicar de todas as formas e provavelmente vai fazer com que fique bem claro para você, e enquanto você diga: não fala isso, não, eu não quero, não. E ele vai continuar repetindo, porque é assim, Elias, ele foge, Deus vai atrás. Não adianta você tentar fugir. Eu vou viajar, Deus vai atrás de você. Eu vou para a esquerda, ele vai. Vou para o exterior, ele vai atrás.
Entendeu? Porque essa é a sua oportunidade de sair talvez da insensatez para a sensatez. Porque casar, olha lá o que diz a primeira palavra, não vai fazer com que você seja um homem sensato, uma mulher sensata. Agora, fazer a vontade de Deus, sim. Para que você seja um bom filho, uma boa filha, e um bom marido ou uma boa esposa, que você faça a vontade de Deus e faça parte da família de Deus. É isso que eu entendi a mensagem, não fugir de Deus, né? E se fugir, se estiver cansada ou cansado, tudo bem. Deus vai te alimentar. Escute os profetas, escute o que as pessoas estão falando, que talvez você não está tentando, né? Escute. Tem uma outra voz que fala aí, que te puxa. Não escute essa voz. Escute a voz do Senhor, que tem promessa para você. Tchau. Deus abençoe.